Eu gosto de pensar nos homens bíblicos, aqueles homens santos, nos apóstolos, nos discípulos, aqueles personagens todos da Bíblia, como pessoas comuns, como eu, como você. Eu tenho uma dificuldade muito grande em vê-los como algo sobrenatural, além da nossa capacidade. Inclusive porque a própria Bíblia diz que, por exemplo, Elias era um homem igual a gente. Ele era sujeito às mesmas paixões, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades que eu e que você. Então, eu não consigo ver esses homens como pessoas sobrenaturais. Eu vejo ele como pessoas naturais, que são capazes de fazer as mesmas coisas que nós fazemos, passar as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que nós passamos. E eu estava pensando sobre isso e li um texto quando ocorre a prisão de Pedro. Pedro foi preso e Pedro, todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro era uma pessoa assim, impulsiva, de falar, de agir, de fazer as coisas. E, no entanto, Pedro passa por uma transformação. Ele percebe que o senhorio de Cristo é a solução da sua vida. E aí acontece uma coisa impressionante. Pedro é preso. Ele é preso, ele é acorrentado. Se fosse algum tempo anterior dessa mudança de vida que ele teve com o Senhor Jesus, ele poderia ter um monte de reação. Mas eu queria ler o texto com você e ver o que acontece com Pedro nessa situação. A Bíblia diz o seguinte: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando o guarda em frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram do pulso de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. E ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que aquilo era um sonho, uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Olha só que bacana. Pedro sonhava. Olha que coisa mais normal, mais natural. E ele estava tão confuso com aquela situação que ele não sabia se ele estava tendo uma visão, se era um sonho ou se estava acontecendo. A gente tem um dom de Deus, que é o sonho. Nós sonhamos. Tantas coisas passam pela nossa cabeça. Mas você já reparou numa coisa? Os nossos sonhos acontecem, na maioria das vezes, de noite. Quando estamos cansados, quando estamos aflitos. Paulo, por exemplo, Pedro, por exemplo, né? Eu estou confundindo aqui os personagens. Mas Pedro, ele dormia e ele sonhava. A gente está passando tempos difíceis. Parece que estão numa prisão escura, presos, acorrentados. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Pedro dormia, Pedro sonhava. E Deus providenciou a libertação. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida. Quando nós acharmos que estamos presos, que estamos perdidos, vamos sonhar. Porque é no sonho que Deus nos concede a liberdade.